E aí, pessoal do canal, bom? Então, né, acabou de terminar o jogo, tá? Possivelmente eu estava no dia seguinte, mas eu acabei de ver o jogo, né? Acabou de terminar. Puta que pariu, meu. Desculpa, eu não queria falar palavrão nesse vídeo, mas não tem como. É impossível. Se eu chegar em um vascaíno, ou se tivesse um vascaíno gravando aqui comigo agora, e ele não viu o jogo, eu perguntasse pra ele, pô, foi 4-2. Chuta como é que foi o jogo. Tem 90% de chance de falar que ele vai acertar. Você que não é nem vascaíno, você que acompanha o Vasco, viu, sei lá, pelo menos uns 10 jogos, viu semifinal da Copa do Brasil, que eu acho que foram jogos que mais pessoas não vascaínas assistiram no ano passado, eu acho que dá pra chutar o que aconteceu e vocês vão acertar. É um jogo incrível, incrivelmente ruim. E para coroar ainda, né, que, pô, o Maringá, quem olha para ele, ainda consegue olhar e falar, né, ó, quem, no caso, estudou sobre o Maringá, pelo menos, fala, pô, o time do Maringá não é tão ruim. Não, de fato, não é tão ruim mesmo, não. O grande problema, de verdade mesmo, é que foi o elenco do Vasco titular na Copa do Brasil. Foi o Vasco que jogou a final e a semifinal da Copa do Brasil com um lateral melhor ainda, que dessa vez foi o Lucas Piton na esquerda e não o Pumita. Lucas Piton, inclusive, hoje, que é o cara que tá mais agradecendo pra gente ter ganhado esse jogo, porque senão ele ia ser crucificado, iam fazer uma estátua dele sendo crucificado lá do Roberto Dinamite, ali no São Januário. Time maldito. Pra quem achou que o ano ia ser diferente, eu acho que esse jogo foi uma bela resposta. Dito isso, eu não acho que o jogo foi todo mal, tá? Eu vou começar falando desde o começo, né, melhor dizendo. A escalação do jogo que eu comentei foi a mesma contra a final na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então é Cuesta, Paulo Henrique, Robert Renan, Léo Jardim, o Lucas Piton, essa foi a única diferença, mas por mim é o Lucas Piton. Aí no meio de campo é o Barros, o Thiago Mendes, aí em cima Coutinho, Andrés, Nuno e Rayan. Rayan de 9 hoje. Que nem eu comentei no último vídeo, de expectativas para o ano, eu achei que hoje ia ser um time mais misto para reserva. Tanto que eu até comentei, né, pô, talvez o GB fosse titular hoje no ataque. E o Rayan, se fosse jogar, viesse pela direita. Mas não, realmente foi o time titular. Por que disso? Então, eu vou no chutômetro. De verdade, eu vou no que eu acho que é, tá? Dessa vez, o Cariocão, ele realmente vale alguma coisa, né? Ele vale dinheiro. E por mais que os jogos sejam apertados, como só tem 6 jogos para jogar, né? Para definir se você vai pro playoff de rebaixamento, que agora não tem mais a Copa Taça Guanabara, né? Ou vai pro mata-mata do Campeonato Carioca, eu acho que esse foi o grande ponto. Realmente foi tipo, ó, o Carioca tá valendo dinheiro pro semifinalista e pro finalista, quer dizer, não, pro semicampeão e pro campeão, então vou jogar com força máxima. O que, se for isso de verdade, não teve a coletiva do Diniz ainda, não, tô gravando antes, ou possivelmente tá tendo agora, eu consigo aceitar. Eu de verdade consigo aceitar. E dito isso, o próximo jogo é contra o Nova Iguaçu. O próximo jogo, pra mim, esse sim tem que ser com um elenco misto ou reserva. Por quê? Porque em seguida dele é o primeiro clássico do ano contra o Flamengo no Cariocão. Flamengo que não está vindo muito bem. O Flamengo perdeu para Bangu, se eu não me engano, na primeira rodada, né? Que foi a rodada adiantada. E, pô, é clássico. Eu acho que esse clássico dá pra ganhar, de verdade. É fogo falar isso, por que eu penso que dá pra ganhar? Porque é clássico, ponto. Se qualquer pessoa vier aqui me perguntar por que tu acha que o Vasco vai ganhar do Flamengo? Porque é clássico. Eu não acho que vai ganhar, eu acho que dá pra ganhar, tá? Só pra deixar claro. Mas é literalmente por causa disso, porque é clássico, ponto final. Dito isso que nem eu comentei, se eu fosse falar, pô, como é que foram os 6 gols do jogo? Pra qualquer pessoa vascaína ou que minimamente acompanhou o Vasco. Pô, os 4 gols do Vasco foram bem trabalhados com a bola, golaço, Rayan, Coutinho, e os 2 gols do Maringá ou foram gols achados ou foram erro de zaga. Ponto, acertou. Eu não vou menosprezar aqui, tá? Pelo contrário, foi um baita de um golaço do Coutinho, 2 golaços do Rayan, um gol de pelada do Cuesta, mas tá bom, é gol, né? Gol é gol, feio não fazer gol. E do Maringá, foi um gol do camisa 9 e um gol do camisa 10. Desculpa, não lembro o nome. As 2 foram falhas defensivas. Isso que era para ser 4-3 do Maringá, tá? Eu quero deixar isso daqui bem claro, porque hoje foi um jogo abaixo do Léo Jardim.
E esse jogo abaixo do Léo Jardim, eu acho que teria sido o terceiro gol. Por que não foi o terceiro gol? Porque o Lucas Piton, ele fez uma falta. Eu acho que há uma discussão nesse primeiro tempo, se foi uma falta ou não, tanto que o time até entra nessa discordância, tudo se foi ou não. Eu acho que é um tema polêmico. Vendo o lance de primeira, realmente eu achei que foi para vermelho. Só que aí revendo o replay em câmera lenta, tudo eu consegui pensar, tipo, não, parece que ele realmente caiu e tava caindo e só passou a mão. Tanto que vendo o replay eu nem achei que ele agarrou, acho que ele só passou a mão mesmo. Só que a outra pessoa caiu, né? Então logo o árbitro considerou tudo, mas se o VAR nem chamou e tudo mais, então realmente. Eu sei lá, eu não vou crucificar o árbitro. De verdade eu não vou crucificar ele por ter dado vermelho. Esse jogo aqui pra mim é um jogo que. Esse lance específico, né? Um lance que eu consigo olhar e falar, ah, tá bom, pode ser interpretativo, não vou negar isso não. E dito isso, até esse momento do jogo tava 2-1, esse é o gol do empate de 2-2. É até uma cena engraçada que o Diniz ele coloca a mão na cabeça e fica ali 2 minutos pensando, demora 3 minutos pro Piton sair do gramado, né, porque ele fica discutindo tudo, que foi até uma das coisas que eu falei de, pô, talvez realmente não tenha sido pra vermelho, não sei. E o Diniz fica assim o tempo todo. É uma cena engraçada, porque é aquilo, né? É certeza que o Diniz deve ter macetado o Piton, o time no intervalo de jogo. Ainda sobre o jogo então, só pra comentar, o Ryan, eu queria comentar brevemente sobre os dois lances dele de gol. O Ryan, ele é um monstro. Ele é um monstro feroz. Ele realmente sabe o que ele faz com a bola. Ponto final. Era para ele ter marcado, inclusive, um hat-trick no jogo, que ele chegou a dominar uma terceira bola, só que essa bola que ele dominou acabou que ele não conseguiu finalizar ela, certamente. Então, era pra ter sido hat-trick, teve quase gol de chapa Gol de chapa. Não, gol de chapa não. Falei errado, mas falei certo. Do Thiago Mendes também. Foi um jogo que, de verdade, dentro do esperado, sabendo que era o elenco titular do Vasco, o placar, ele mostra o jogo nesse caso. O Vasco, ele realmente dominou o Maringá. Dominou. Em especial o segundo tempo. Mesmo estando com um a menos. É engraçado isso do futebol brasileiro, né? Com exceção do Diniz, eu acho que nenhum técnico aqui sabe jogar contra um time com um a menos. É bizarro isso. Talvez o Felipe Luiz também. O Abel eu não vou falar porque o Abel eu já vi ele perdendo empatando com um a menos. Então, mas é um tema polêmico no futebol brasileiro, um tema tanto quanto estranho de falar. Mas enfim. O primeiro gol foi uma falha totalmente defensiva, o primeiro gol do Maringá. O segundo também foi uma falha defensiva. O Robert, o Renan e o Cuesta foram dois jogadores que hoje tiveram um nível bem abaixo. Tenho certeza que muita gente talvez venha com um argumento de teve as férias do final do ano, né? Voltaram com um ritmo menor, tudo. Só que esse elenco do Vasco específico voltou a treinar desde o dia 7. E o Vasco, junto com o Corinthians, eles foram os dois elencos que no Brasil pararam de jogar mais tardiamente. Porque a Copa do Brasil, afinal, né, foi o último jogo do Brasil. Então, dia 21, tanto que até o Diniz comentou na última coletiva que teve, né, sobre expectativas que, pô, o elenco do Vasco estava assim no nível físico menor, só que não é tão básico quanto achou que estaria. Que o elenco realmente foi bem profissional, conseguiu manter o ritmo e, além de manter o ritmo, creio ou não, faz pouco tempo que jogaram e voltaram a treinar. Então, realmente, o elenco do Vasco estava com um ritmo maior. Esse daqui é um jogo pra mim que foi um jogo típico do Vasco, não tenho o que falar. É um jogo que realmente coloca os pés no chão. Pra quem achou que, pô, agora o Diniz tá tendo mais tempo, vai dar pra... vamos ganhar alguma coisa, o Vasco vai disputar pré-Libertadores, Libertadores, alguma coisa, não. Isso daqui é o jogo do Vasco, ponto. A gente sabe que chegamos, não vamos fazer... Vamos ter esse tipo de jogo, é um jogo já esperado, quem não esperava, desculpa, eu estava sendo lunático já sobre esse tema. E, infelizmente é isso, de verdade mesmo. Eu não quero comentar muito sobre o jogo especificamente, até porque eu não acho que tenha muito o que comentar, ele foi realmente um jogo que o placar mostrou que foi. Tem alguns pontos concretos pra falar do Diniz, por exemplo, pô, colocar substituição faltando 6 minutos pra acabar é sacanagem pra caramba pra mim. Mas também dane-se também, ele tava ganhando de 4-2 já, né, faltando 6 minutos, ele colocou no acréscimo, literalmente. Mas enfim. Eu acho que o principal tema desse vídeo, talvez fora o jogo, seria comentar sobre o Ryan. Ryan é um monstro, ponto final. E poucas horas antes de começar o jogo, às 18 da tarde, se não me engano, eu ouvi 18 ou foi anunciado às 18, o Ryan ele fechou uma proposta com o Bournemouth, uma proposta que é 35, não é 35, se não me engano é 35 milhões de libras ou de euros, não lembro também agora, pro Vasco nesse acordo.
É muita grana. É muita grana, de verdade. E o Ryan fechou, ele falou, pô, por mim, se vocês aceitarem, eu vou. Então agora realmente é uma escolha que ficou na mão do Vasco. E eu acho que ele vai fazer falta. Muito. A gente já tem carência de atacante. Com ele vai ser um a menos. Se o Verratti também vier a sair, vai ser 2 a menos. E vamos ter que nos virar nos 30, eu ouso dizer aqui. E, pô, de verdade, não tem como fugir. Ele vai pro futebol europeu. Isso pra mim já aceitei. Eu aceitei desde o ano passado, pra ser honesto. Agora, para quando ele vai para o futebol europeu, realmente é a grande dúvida. Se a gente conseguir adiar até junho, julho, que vai ser Copa do Mundo, né, e vai ter percorrido em torno de metade do Brasileirão e uma boa parte, se não me engano, já vai ter começado o mata-mata do Sul-Americano, ou seja, vai ter percorrido boa parte dos campeonatos, por assim dizer, já vai ter acabado o Carioca, por exemplo. E eu acho que é o sonho ideal. Esse é o mundo ideal. Na verdade, o mundo das ideias, né, queria manter o Ryan para sempre. Mas o mundo real, dentro do mundo real, o mundo ideal é manter o Ryan até junho. Dito isso, eu acho que é possível? Não. Eu não acho que é possível vir até junho. A gente sabe que no momento, scouteando ele, tinha Tottenham, Barcelona, Borussia, que fizeram propostas. Foram Bournemouth, o da Rússia, que não lembro qual foi agora, que o Vasco falou que, ó, só vendemos ele acima de 50 milhões e o time deu uma recuada, mas tendo visto o nível de jogo que o Ryan tá, eu não duvido que o time russo volte a fazer proposta. Foi o Besiktas, eu acho? Não lembro qual foi. Não, o Besiktas foi o Piton, não lembro qual foi o Ryan. Mas enfim. Ryan não vai dar pra manter ele aqui, a gente sabe disso. O Brenner foi fechado hoje o contrato, então a gente tem um novo atacante já, né? Falta ele chegar. Um outro tema que eu esqueci de anotar, deveria ter anotado, hoje nem no banco de reserva estavam os 2 novos jogadores. Eu admito que eu não fui atrás de saber o porquê, então eu vou acreditar que é por condição física, de não ter feito os exames ainda, porque eles já chegaram a treinar, se não me engano, já teve a coletiva deles, né, de anúncios e tudo. Então realmente é uma coisa mais burocrática, eu vou dizer, eu acho pelo menos, né. E acredito que não mais é isso, de verdade. Próximo eu vou com o Nova Iguaçu. Espero que seja elenco misto. Se não for elenco misto e o Diniz quiser aloprar, meter o louco de colocar 3 jogos seguidos de elenco titular e ser no terceiro jogo contra o Flamengo, eu não vou condená-lo, de verdade eu não vou, mas talvez a gente tenha que lidar com o que aconteceu com o Jair ou com o Paulinho no começo de 24. De 24? De 25, se eu não me engano. Não, foi 24 mesmo. De ocasionar numa lesão que deixa eles um ano inteiro fora, alguma coisa. E acredito que no mais de verdade é isso, tá? Gostou do vídeo? Concorda com a minha opinião? Discorda? Por favor, comente aqui. Não esqueça de deixar o like. E pra quem tava com saudade assim como eu, acho que já dá pra pedir mais um mês de folga, né? Eu acho que no final a gente tava errado. É nóis, obrigado.